Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. E estamos começando aqui mais um Conte com Impulso. Aquele empurrão que é impulso preparatório e acompanhamento escolar está dando para que vocês se preparem e mandem bem no Enem desse ano. E, como vocês já devem saber, toda semana nós resolvemos aqui 3 questões de física de provas anteriores do Enem. Então, vamos começar hoje. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a vocês que, se estão gostando desses vídeos, se inscrevam no canal e continuem acompanhando. E, principalmente, sigam as redes sociais da Impulso Preparatório e Acompanhamento Escolar no Instagram e no Facebook. Vou deixar aqui o link para vocês na descrição do vídeo. Então, agora sim, vamos lá. Então, na nossa primeira questão de hoje, uma questão do Enem de 2013, quando a luz branca incide em uma superfície metálica, são removidos elétrons desse material. Esse efeito é utilizado no acendimento automático das luzes nos postes de iluminação, na abertura automática de portas, no fotômetro fotográfico e em sistemas de alarme. Esse efeito pode ser utilizado para fazer a transformação de energia. Então, a questão fala para a gente do efeito fotoelétrico, que foi proposto por Einstein em 1905, a razão pela qual ele ganhou o Nobel de Física. Então, vamos pensar em como funciona o efeito fotoelétrico. Então, nós temos aqui o simulador FET, onde nós podemos colocar uma faixa metálica aqui, onde nós podemos colocar uma amostra metálica aqui, e aonde nós podemos ajustar aqui a intensidade de uma luz e também o comprimento de onda dessa luz, desde o infravermelho até o ultravioleta, passando aqui pelo espectro, pelas faixas visíveis, desde o vermelho até o violeta. E o efeito fotoelétrico, ele vem falar para a gente que quando nós acendemos uma lâmpada e nós atingimos aqui o comprimento de onda que tem energia suficiente, nós começamos a retirar elétrons da superfície de um metal. E um ponto importante de por que somente em 1905 esse efeito foi descrito é porque, de acordo com a variação da intensidade da luz, os elétrons continuam saindo aqui com a mesma velocidade, no caso, a mesma energia cinética. Diminuindo a intensidade da luz, nós apenas diminuímos a quantidade de elétrons que estão sendo retirados aqui do material. Por outro lado, quando nós aumentamos a frequência, nós aumentamos, de acordo com a corrente elétrica que está sendo medida aqui, a quantidade de elétrons que são retirados. Ou seja, a intensidade ela vai modificar a quantidade de elétrons que são retirados da placa metálica, porém, ela não vai mudar a energia cinética desses elétrons. Essa descoberta ela permitiu que as luzes pudessem ser transformadas e tratadas como partículas, as famosas partículas chamadas fótons. Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou deixar o link para esse simulador também na descrição do vídeo. Nós temos aqui luz incidente na chapa metálica e elétrons saindo dessa chapa metálica na forma de corrente elétrica. Então, nós podemos pensar que temos aqui energia radiante sendo transformada em energia cinética. Alternativa D. Isso porque nós estamos tratando aqui os elétrons como partículas. Então, vamos para a nossa segunda questão de hoje. Para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece em um forno de micro-ondas 500 gramas de água em uma tigela de vidro de 300 gramas.
A temperatura inicial da tigela e da água era de 6 graus. Com o forno de micro-ondas funcionando a uma potência de 800 watts, a tigela e a água atingiram a temperatura de 40 graus Celsius em 25 minutos. Considere que os calores específicos do vidro e das sopas são de, respectivamente, 0,2 calorias por grama grau Celsius e 1 caloria por grama grau Celsius, e que 1 caloria é igual a 4,2 joules. Que percentual aproximado da potência usada pelo micro-ondas é efetivamente convertido em calor para o aquecimento? Então, nós temos um forno de micro-ondas, e o forno de micro-ondas ele funciona por meio de irradiação de uma certa frequência, uma frequência chamada de micro-ondas, que vai fazer com que as moléculas da água aumentem sua energia cinética. Então, vamos ver como isso acontece. Nós temos aqui algumas moléculas da água, algumas moléculas de água, e essa água está em um forno de micro-ondas. Então, nós podemos ver aqui a temperatura dessa água, e quando nós ligamos o forno de micro-ondas, o que acontece aqui é que a radiação que está ali passando, ela vai aumentar a energia cinética dessas moléculas de água, e um aumento nessa energia cinética resulta em um aumento na temperatura da água. E como nós aumentamos aqui a temperatura de um dos componentes, é claro que essa temperatura vai se refletir em um equilíbrio térmico e um aumento na temperatura de todos os componentes que estão em contato com essa água. No caso, a tigela de vidro. Então, vamos pensar em como calcular essa eficiência. Então, nós temos que, para aquecer a água, nós precisamos aqui de 500 gramas de água, vezes o calor específico da água, vezes a variação na temperatura, que foi uma variação de 34 graus Celsius. Nós gastamos aqui, então, 17.000 calorias para aquecer a água. Podemos fazer a mesma coisa com o vidro. Então, 300 gramas, vezes a capacidade térmica do vidro, vezes a variação na temperatura, os mesmos 34 graus Celsius. Gastamos, então, 2.040 calorias para aquecer o vidro. Então, nós temos aqui a energia usada, 17.000 calorias, mais 2.040 calorias, vão resultar em 19.040 calorias. Como nós sabemos que uma caloria equivale a 4,2 joules, nós temos, então, um total de 79.968 joules usados no aquecimento dessa água. E o trabalho realizado pelo micro-ondas, nós podemos falar que a potência é a relação entre o trabalho e o tempo. Portanto, o trabalho realizado foi de 800 watts, a potência do forno de micro-ondas, vezes 150 segundos, o tempo que o forno ficou ligado. Nós temos, então, aqui 120.000 joules gastos pelo micro-ondas. Agora, nós precisamos de fazer uma transformação aqui e calcular a eficiência desse forno de micro-ondas. O quanto dessa energia gasta pelo micro-ondas foi realmente usada para aquecer a sopa. Então, nós temos que a eficiência vai ser o trabalho útil dividido pelo trabalho total. Ou seja, 79.968 dividido por 120.000. Essa divisão vai dar 0,6664, que nós podemos arredondar por uma questão de politicamente correto, para 0,667, ou seja, 66,7% da potência do micro-ondas foi convertida em calor para a água
e para o vidro. Então, nós temos aqui a alternativa D, 66,7% da potência do micro-ondas foi a potência útil. Na nossa terceira questão de hoje, nós temos que uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. Então, nós temos aqui um esquema dessa casa, onde a resistência do fio foi transformada aqui em um resistor com uma resistência de 10 ohms. E nós temos aqui 200 ohms para cada uma das lâmpadas com chaves abertas e a televisão com os 50 ohms. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Nessa questão, caso nós não pensemos um pouco sobre o funcionamento dela e sobre o funcionamento da associação de resistores, nós podemos imaginar aqui que se nós temos uma associação em paralelo, então a diferença de potencial ela vai ser sempre constante. Porém, vamos verificar agora no simulador o que vai acontecer na realidade. Então, estamos aqui em um simulador FET, onde nós temos 3 lâmpadas para simbolizar aquele circuito do nosso exercício. Nós temos aqui também um resistor de 10 ohms, simbolizando a resistência do circuito. E nós vamos colocar aqui um voltímetro para medir a queda de tensão nesse resistor. Então, vamos acender a primeira lâmpada. E nós temos que a lâmpada acendeu normalmente e a queda de tensão nesse resistor aqui, ela foi de aproximadamente 10 volts. Vamos acender uma segunda lâmpada e vamos ver o que acontece. Dá para perceber que a luz emitida pela primeira lâmpada, ela diminuiu, assim como a segunda lâmpada acendeu um pouco mais fraca. Da mesma forma que a queda de tensão aqui no fio, ela aumentou. Isso porque a resistência nessa parte do circuito aqui, a resistência elétrica dessa parte do circuito, ela diminuiu. Vamos acender a terceira lâmpada e vamos ver o que acontece aqui. As lâmpadas estão mais fracas agora e a queda de tensão no resistor aumentou. Isso porque nós diminuímos ainda mais a resistência elétrica da parte do circuito aonde estão as lâmpadas. Agora vamos fazer o caminho oposto. Nós temos aqui uma queda de tensão de 5 volts. É claro que aqui a tensão ela está sendo fornecida por uma pilha. É diferente da situação de uma casa, mas vamos desligar a primeira lâmpada e vamos ver que essa diferença de potencial aumentou, assim como o brilho emitido pelas lâmpadas. Vamos desligar mais uma lâmpada e vemos que o brilho aumentou mais e a tensão que está sendo usada, disponibilizada para a lâmpada, ela aumentou um pouco mais. Isso porque, quando nós desligamos as lâmpadas, nós estamos aumentando a resistência do circuito. Isso é parecido com o que acontece nas nossas casas, quando nós ligamos algum equipamento que consome muita energia, como um chuveiro elétrico, que pode causar uma interferência em uma lâmpada de outro ambiente da casa, com uma redução no brilho dessa lâmpada. Então, vamos ter que calcular aqui algumas coisas para que a gente possa definir quantas lâmpadas nós podemos acender de forma simultânea. E para isso, nós precisamos pensar que a televisão liga com uma diferença de potencial de, no máximo,
90 volts. Portanto, vamos pensar em uma tensão aqui de 90 volts. Então, vamos usar a lei de Ohm para poder fazer esse cálculo. E nós podemos pensar que, se a televisão funciona com 90 volts, ou com uma tensão a partir de 90 volts, nós temos aqui que 90 igual a 50 vezes a corrente, e que a televisão precisa de uma corrente elétrica de pelo menos 1,8 amperes para permanecer ligada. Então, a corrente máxima no fio, ela pode ser de uma queda de tensão de 30 volts. E por que uma queda de tensão de 30 volts? Porque nós temos ao todo 120 volts. Esses 120 volts vão ser divididos no circuito. Uma parte vai ficar com uma queda de tensão no fio e uma parte na televisão e nas lâmpadas. Portanto, o circuito da casa, com as lâmpadas e a televisão, precisa de ter pelo menos 90 volts para funcionar. Então, podemos supor que a queda de tensão no resistor do fio seja de no máximo 30 volts. Ou seja, temos uma corrente elétrica de no máximo 3 amperes passando pelo fio. Então, podemos pensar na corrente elétrica que cada lâmpada irá consumir, ou que irá passar por cada lâmpada que vai ficar acesa. Portanto, 90 igual a resistência das lâmpadas, que são 200 ohms, vezes a corrente elétrica. Temos então aqui que a corrente elétrica é de 0,45 amperes. E, finalizando com um pouco de matemática, vamos fazer uma inequação, aonde 1,8, que é a corrente elétrica consumida pela televisão, mais 0,45x, onde x vai ser o número de lâmpadas acesas, tem que ser menor do que 3. Temos, resolvendo isso, que x precisa ser menor do que 2,7. Ou seja, com 2 lâmpadas acesas, a televisão consegue funcionar. Com 3 lâmpadas acesas, a televisão vai desligar. Portanto, alternativa correta, alternativa B, 2 lâmpadas acesas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos e espero que esteja sendo útil para vocês. E se vocês estão gostando, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esses vídeos com seus amigos. E mais importante ainda, sigam as redes sociais da Impulso Preparatório e Acompanhamento Escolar, para vocês terem acesso a mais material como esse e para vocês descobrirem como vocês podem se tornar alunos da Impulso e se prepararem bem para aquela prova, processo seletivo, que vocês estão pensando em fazer assim que a pandemia terminar. Então, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.